quanto tempo você não anda numa Brasília? Quanto tempo? Ah, já tem um bom tempo. Já tive várias Brasílias, mas a Brasília que eu ando é a cidade. E quando vou pro centro, né? Mas já teve Brasília mesmo, carro? Não, várias Brasílias. Assim, uma que marcou bastante era um azul calcinha. E essa Brasília, eu coloquei os rodão. E na época era as rodas palito, né? E eu também serrei os bancos, mano. Serrou os bancos, aí colocou os bancos na assoalho, então você andava assim, ó, era aquela fita do pescoço, né? E a bicha rebaixada, e naquele tempo os polícia, né, em cima, mas a gente tinha, era a juventude, né, mano? E a gente tinha já tinha aquela rebeldia contida. E foi louco, porque em matéria assim de carro, o primeiro carro meu foi um Fusca. Aí na Coragem eu trabalhava como office boy na prótese dentária Geraldo Lopes Neves, que fica ali no edifício Casa de São Paulo, 10º andar. E aí, negão, naquele tempo que tinha mais em Brasília era essas financeiras aí, né, mano? Então eu fui nas financeiras tudo na semana, peguei antes que os caras, porque eles também conferem o CPF, né? Você não pode pegar tudo ao mesmo tempo. E aí dei a entrada e ele me facilitou em uma vez. E foi o primeiro carro, mas é louco, né? Porque assim, já falo uma coisa que a gente não. Eu tô te falando uma coisa que a gente não aprende na escola, principalmente na escola pública, que é exatamente o empreendedorismo, entendeu? Você já pensou se os moleques desde cedo a gente tivesse um cofrezinho lá, colocando a moeda, explicando pra gente? O que a gente mais vê assim é o desequilíbrio financeiro dos parceiros, e tudo isso comanda, né, cara? Uma coisa bem maior. Você sempre estudou em escola pública aqui? Sempre estudei em escola pública. Até os 17 anos de idade fui na escola pública. Aqui no Guará mesmo? Aqui pelo Guará. Todas as escolas aqui, eu estudei no Centro 7, no Centrão, né, que eram as escolas aqui da época. Minha mãe foi minha professora na 4ª série. E é louco, irmão, a gente pensa que vai ter privilégio, foi só... o bagulho não podia guardar dever de casa na gaveta, né? Então, aí eu, com 17 anos, eu terminei o 2º grau e passei no vestibular da UDF e fiz o curso de economia, de ciências econômicas, né? E aí começou, mano, eu acho que assim, é um processo que nasce o GOG nessa caminhada, porque até ali eu passei pelo soul, pelo funk. Você dançou, não dançou um tempo? Dancei, fui dançarino de soul, de funk, de break. Aí chega aquela força do rock and roll também, claro que nós curtimos rock and roll, mas da mesma hora que a gente chamava, a gente odiava, porque não tinha espaço pra nós, né, mano? Não tocava peso. E era uma época que tava aquela transição, não tinha mais o som nas casas, né, mano? Quando começa os bailes, o Ascad, o Vizinhança, mais pra frente a Igrejinha, o Quarentão, Primão, Paradão, Clube dos 200. Então tudo isso aí que a gente sabe, né? Sol e Água. Só mais pra frente veio um Pandiá e a Kremlin, né? A Fonte. E então, irmão, foi quando eu fui pra faculdade. Mas, mano, quando eu cheguei lá, a expectativa foi assim totalmente quebrada, porque eu não via nada parecido com a minha realidade. Só que eu não sabia ainda descrever aquilo, porque quando a gente começa na dança, né? Quando eu comecei na dança lá no finalzinho dos anos 70, 77, quando a gente ia para os sons da casa da Dona Zefinha, quando Cabeça, Ibinha, Dila, Freire, Marcão, esse povo que eu estou te falando era tudo da minha rua e nós somos, era do grupo Magrelos, que depois veio DJ Rafa e os Magrelos. Então tudo nasceu na rua, no Conjunto da QE 26 aqui. Você chegou no Guará, você nasceu em Sobradinho? 73, nasci em Aí veio pra cá. Aí com 8 anos eu venho pra cá, rua de terra, manilha, saca? Então quer dizer, nós brincamos de bolinha de gude, foi na terra das enfincas, dos bagulhos, dos garrafão, então era tudo, sabe, uma geração de ouro a minha. Mas o que acontece? Quando eu cheguei na faculdade, tudo isso foi quebrado, eu não entendi aquilo. Exatamente o que eu já quis dizer e não falei ainda, que é o quê? A música só era entretenimento para nós. Era o amor pela música, né, mano, que nos movia, mas a gente não tinha discussão. A música chegava, o som chegava, mas você não, como a música era americana, você não tinha aquele entendimento do texto. Embora a música brasileira, através do movimento black, né, da Black Soul, ela estava ali viva, mas não chegava com tanta influência pra gente como o gringo. Obrigado, Era irmão. preciso... Você tá gravando a entrevista aqui. E aí, rapaz? Foi mal. E aí, tudo bem? Não, mas tranquilo, você já tá na fita. É louca Brasília. Veja só,
o rock de Brasília, né? Quando pinta Legião, quando pinta principalmente Plebe Rude, mano, aí é louco, né, mano? Aí vem Garotos Podres, e aí eu vejo a minha formação, e aí o hip hop também. Aí nós assistimos, né, na nossa família de rua, a gente assistiu o filme que pra gente foi assim, um divisor de águas pra nós, que é o Beat Street. Então o Beat Street tinha, né, quando o Grandmaster Melle Mel canta ali, e ele fala de Hiroshima, Nagasaki. Então, quer dizer, ele traz, né, tira do entretenimento e coloca a discussão social, racial, política no texto, né, mano? Mas você então, já estava envolvido com esse debate, por exemplo, assim, com os amigos? Já era um assunto? Não. Ou estava só latente? Então, eu já tinha uma escrita boa, filho de professora, fazia ditado. Mamãe colocava desde os 5 anos, eu fui alfabetizado aos 5 anos de idade. Então, papai e mamãe, eles tinham, já tinha até aquela missão, já tinha aquela missão marcada do ditado à tarde. E no final de semana, quando os meus primos iam para casa, quando a gente se reunia, era aquele concurso, né, mano? Então isso foi muito bom, sabe? E a leitura era o livro de Cecília Meirelles. A minha mãe tinha uma identificação muito grande com os textos, com as crônicas de Cecília, e nos colocou logo em contato com isso. Foi muito importante. Eu acho que a escola pública, sabe, ela porque eu acho que ela é sabotada, né, para que ela não dê certo, para que a molecada não acorde. Não só para a molecada não acordar, isso talvez seja um dos pesos, mas principalmente também porque o empresário quer montar a escola e vender vaga para nós. No próprio movimento Black, a gente, o não entendimento das coisas também já forma um preconceito. Porque, veja bem, olha que louco, a gente vem do movimento soul, do movimento funk, mano, a gente andava de sapato branco, né? Então, sapato branco, meia branca, calça preta, gravatinha, lantejoula, luva na mão, quando a gente queria dançar um Michael e tal, sapato bem engraxado, bico fino ali nos estilos. Aí de repente chega um novo estilo em que os caras estão de agasalho, né, mano? Moletom, rolando no chão de cabeça pra cima. Então, mano, teve até uma resistência do próprio movimento soul no momento. Eu olhava assim, mano, será que é isso, velho? E aí o Freire e o Rossi Black, que era dos magrelos, eles começaram a arriscar primeiro nas letras, né? Aí, cara, a gente começou a ver, caramba, tem como cantar em português, mano. E a realidade local. A realidade, a nossa realidade. E assim, hoje parece óbvio, mas na época foi assim, mano, nós descobrimos a roda. E aí, mano, a nossa quebrada nunca mais foi a mesma, sabe? Já tinha ensaio praticamente todo dia, né? De funk, soul. E aí nós fomos arriscar no break, né, mano? Então, Papelão. Aqui o Parque Shopping, aqui, logo que ele nasceu, a gente vinha aqui, tinha uma loja chamada Sandis, né? Então a gente vinha pra cá e ficava esperando ali, ó, mano, braço cruzado, papelão. Aí quando arrumava uma caixa de uma geladeira lá, entendeu? Aí pegava, caía pra cá, ensaiava. Mano, isso aqui a gente tinha as mataduras, mano. Isso aqui era tudo esfolado, né? Tem parceiros ali, da época lá, os moleques aprenderam o moinho de vento em 3 semanas, depois que o Dentinho aprendeu, que foi o primeiro. Hoje o Dentinho é um parceiro nosso, mano, que a gente infelizmente tem que dizer, ele mora na rua, sabe? Ele teve problemas assim psicológicos, muito complicado isso, mas o Dentinho foi o primeiro a aprender o moinho de vento aqui no Guará e nas quebradas, sabe? E é louco isso porque eu trouxe muito isso para minha letra, sabe? Da força de vontade, da superação da levada, da métrica, da base, de correr atrás das oportunidades, dos espaços, de não desistir em nenhuma iniciativa, de ter postura, de me colocar diante da situação política, mesmo quando ninguém quer falar. Então, isso para mim é hip hop, sabe? É o que eu aprendi do hip hop. É que eu não posso ter uma mordaça, mesmo que essa mordaça vai incomodar até as pessoas que me cercam. A gente tem que ter a discussão do bagulho. Você sempre foi reconhecido, né, poeta, Gog, um cara que escreve muito bem. Sim. Não é, infelizmente, algo tão comum. Não só no rap, porque o rap, por mais que tenha o rap em todos os aspectos, tem letras muito extensas, mas nem todas as letras são muito boas. Muitas vezes o cara está usando ali o vocabulário dele, que nem sempre é um vocabulário muito rico também. Tudo bem. Mas você acha que no seu caso, por escrever bem, faz diferença, atinge mais as pessoas?
influencia mais as pessoas? Eu acho que tem vários aspectos envolvidos, várias cenas nessa fita. Muitas vezes um trabalho, o menos é mais na música, sabe? Então, o menos é mais. Então, quando você complica muito, então o seu conhecimento, o seu vocabulário pode te atrapalhar. Então, você tem que ter a sabedoria de ver, mano, essa palavra vai atingir muita gente, vai atingir o meu objetivo. Já tem horas também que você tem que colocar uma palavra, né? Até na tentativa de mostrar, pô, mano, olha, nós não somos o que a sociedade está falando, simplesmente um monte de gente que não sabe de nada. Tem muito moleque que pega Brasil com P e fala assim, ó, esfreguei na cara da minha professora, mano. O que ela diz, entendeu? Que o rap é lixo, mano. E que eu preciso ouvir Chico Buarque, Caetano, Gil. E olha só o protesto desse moleque, entendeu? Eu acho Gil, Caetano maravilhosos. Mas por que nós não podemos ser também? Por que nós não podemos ter isso aí? Tanto que, quando você pega Genil, Zé Pelim, ele está falando de nós. Ele está falando do Cais do Porto, onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós rala. Então, quer dizer, o Chico se aproximou da realidade o mais que ele pôde, a poesia traz ele, mas a vivência só é quem é. E é esse poema sujo, muitas vezes desestruturado, mas verdadeiro, que a sociedade precisa de ouvir. Então, quando você pega, isso aí é um termômetro também da sociedade, porque fala, olha, a escola não está educando da forma, né? Então, mas na mesma hora, quando você fala assim, ó, por exemplo, Racionais fala, programado para morrer, nós Mano, isso aí, pô, professor, arrepia, né, mano? Pô, arrepia, mas na quebrada esse é nosso hino. Quando sou negão careca da Ceilândia mesmo, e daí, quando o ex grita isso aí, mano, é uma convocação geral. Não é um edital, é de todos e todas, entendeu? É um chamamento público no sentido visceral do bagulho. E as pessoas muitas vezes chegam, Gog, pô, mano, você é o cara. Olha, Gog, ó, eu não gosto de rap, mano, mas eu gosto das suas letras. Mas eu quero te contar que eu sou exceção no bagulho, porque não foi dada oportunidade para aquelas pessoas. Agora você imagina quantos Gogs teriam se tivesse tido oportunidade, se tivesse Dona Sebastiana, se tivesse os ditados, os livros de Cecília Meirelles, se tivesse o Conjunto se tivesse os Magrelos, a estrutura, né? Então é louco, porque eu comecei a escrever e as pessoas logo falavam para mim assim, muitas vezes, ô Gog não, Genival ainda, né? Genival, quem escreveu essa letra pra você? Mano, isso é louco, porque... Isso não doía, não? Doía às vezes, mas hoje eu entendo que é um processo que passa historicamente pela nossa baixa autoestima, né? Só quem escreve bem são os outros, né? O pior pra mim sempre, o que deu pra mim o que deu pra mim é o que estava escrito, é o que... Sabe? Sendo um pouco advogado do diabo. Você não acha que isso tem um pouco daquela relação de casa de ferreiro e espeto de pau? Gog é um cara acessível, é um cara que é da quebrada, eu conheço e tal, então a gente sempre acha que aquele cara que está próximo da gente, que eu vejo no bar, no cachorro quente, não é tão legal assim. Vou dar um exemplo. Cazuza, puta filho de papai. Né? O pai dele, executivo da gravadora e tal. E a própria gravadora em que o pai dele trabalhava demorou um tempo para aceitar ele como letrista. E não acreditava que era ele que fazia aquelas músicas. Então, você não acha que tem um pouco dessa relação de quando está muito próximo, a gente respeita mais o que está distante? Então, mano, tem muito assim, né? Eu acho que é o social e o racial que se confundem, né? Então o problema do Cazuza era um. Se o problema do Cazuza era um, o nosso era dois, né? Não era só... porque a gente andava pelos bar, pelos botecos, a gente era boêmio, por ser homossexual. E tudo isso é um peso, mas o peso da negritude, velho, é uma coisa louca, porque é isso praticamente que define o espaço. O que caracteriza a sociedade racista? O preconceito, né? O racismo. O racismo é um impedimento de você andar pela sociedade. Ou seja, por exemplo, se você pega e impede uma pessoa de entrar nessa Brasília aqui porque ele é negro ou negra, isso é caracterizado como racismo. Se você xinga a pessoa, mas você deixa ela entrar, já é uma injúria racial. Olha só que louco. Agora, como é que a gente prova que o Estado brasileiro é racista? Se você fizer aqui no Recanto da Zema, se você chegar aqui em Águas Lindas e você fizer um sindicato das empregadas negras domésticas, você vai ter 20 mil empregadas inscritas.
você vai ter filas quilométricas para a inscrição desse sindicato. Se nesses mesmos locais você fizer um sindicato das professoras negras pós-graduadas, doutoradas, você vai ter 12 pessoas. Quando a sociedade, né, ele faz essa matemática na prática, essa diferença de 20 mil que estava aqui, mas que não conseguiu chegar, que se reduziu a 12, quem deixou, quem bateu a porta, são as pessoas que estão em posições estratégicas, as pessoas que contratam, os donos de empresa, os chefes de RH, de recursos humanos. Qual a cor dessas pessoas? Pele clara. Então por que não existe racismo ao contrário? Porque as pessoas negras ainda não estão nas posições de destaque para conseguirem impedir o acesso, entendeu? Você acha que se essa matemática inverter, se os negros assumirem essas posições de destaque, e esperamos que assumam, isso pode acontecer? De ter um rebote em que vão impedir que... É exatamente isso que o hip hop tenta trabalhar. A minha mente trabalha no sentido de colocar assim, eu vejo a história fecundamente, mas eu não posso colocá-la na ótica do ódio, entendeu? Para mim pegar e falar, mano, vou fazer com os caras mesmo que os caras fizeram com nós. Mas eu tenho que provar para eles que eles tiveram privilégios. Quem não é racista no Brasil, mas tem a pele clara, ele teve privilégio. Porque o Estado racista promovia uma relação social em que ele, sabe, aquela carroça que puxava ele, que era puxada para levar ele para a escola, era uma carroça que tinha uma pessoa negra lá puxando. Então, é preciso entender, por isso que as cotas são necessárias, né? Por isso que essa regulagem da música social brasileira, da música racial brasileira, da sociedade brasileira, assim, ó, vamos mixar, ó, se o bumbo, né, quem teve acesso a mais, vamos levantar a caixa, vamos levantar o chimbal, que são os indígenas, mas quando a gente começa a fazer essa mixagem social e racial, as pessoas pegam e viram, não, mano, eu sou bumbo, aumenta aí, por que está aumentando aí? Eu não estou me ouvindo mais, que é uma coisa que você está com o ouvido viciado do som. É por isso que tem que explicar que é essa necessidade e que isso não é para sempre, porque depois que você mixa a música, você não precisa mais desse tipo de ação afirmativa, tá? Então, as ruas de terra do Guará, elas foram muito importantes nessa estruturação minha, para que eu possa estar falando essas coisas hoje, 30, 40 anos depois, né? Você sofreu racismo diretamente?